É muito comum na hora de organizar as finanças bater aquela dúvida fundamental. Será que deixar o dinheiro ali, seguro no cofrinho ou parado na conta, não faz esse valor simplesmente encolher com o tempo? Bom, o objetivo desta análise é justamente desvendar esse mistério. A ideia é traduzir conceitos que parecem complexos em uma jornada bem direta e acessível para quem está dando os primeiros passos no mundo financeiro, sempre com foco em construir um patrimônio sólido de verdade. Beleza, vamos mergulhar nisso. Para começar, a gente precisa separar muito bem as coisas. Existe uma linha muito clara dividindo o ato de poupar e o ato de investir. Poupar significa basicamente acumular um dinheiro estagnado ao longo do tempo. O valor final vai ser só a soma exata do que foi guardado e olhe lá. Agora, investir é uma lógica completamente diferente. É colocar esse dinheiro para suar a camisa, multiplicando o capital ativamente, visando um crescimento lá no futuro. E quando a gente fala em poupar, a primeira imagem que vem à cabeça da imensa maioria dos brasileiros é a velha e tradicional conta poupança, não é verdade? Ela é o porto seguro de muita gente para emergências. Mas tem um detalhe crucial. A poupança sofre com uma rentabilidade baixíssima. Na prática, manter o dinheiro lá é quase um processo de deterioração lenta, porque esses retornos quase sempre perdem a batalha para a inflação. Ou seja, o poder de compra daquele dinheiro que está ali parado vai sendo corroído mês após mês. A poupança serve perfeitamente para ter um fundo de emergência acessível a qualquer hora, mas para crescimento de capital, definitivamente não rola. Então, para fugir dessa estagnação toda, qual é a saída? O caminho ideal para o investidor iniciante começar a ver o capital trabalhando ativamente é a renda fixa. A definição clássica é a seguinte: são investimentos onde a rentabilidade exata já é estabelecida e totalmente conhecida antes mesmo de se fazer a aplicação. Não tem surpresa nenhuma. É a porta de entrada perfeita, aquele porto seguro para deixar o medo de lado e começar a multiplicar o patrimônio com previsibilidade. Agora, o que é realmente interessante aqui é o forte contraste da renda fixa com a verdadeira zona de perigo para os iniciantes, a renda variável. E mais especificamente a bolsa de valores. Esse é um ambiente altamente suscetível a variações constantes e desvalorizações rapidíssimas. O mercado reage a absolutamente tudo. Falências de empresas, oscilações da inflação ou até mesmo uma simples frase de um CEO podem fazer o valor das ações subir ou despencar em questão de horas. Haja estômago, né? Para ilustrar bem o quão volátil esse mercado pode ser, sem precisar olhar para gráficos financeiros complicados, basta lembrar de uma história super famosa. Numa coletiva de imprensa, o jogador Cristiano Ronaldo fez um gesto muito simples. Ele tirou umas garrafas de Coca-Cola que estavam na bancada, bem na frente dele. Foi um movimento de poucos segundos, mas que causou um verdadeiro terremoto no mercado. Imediatamente, as ações da marca começaram a cair. E o resultado disso? Uma perda financeira direta de simplesmente 4 bilhões de dólares. 4 bilhões! Um número colossal gerado puramente pelo comportamento de uma figura pública em uma coletiva. Esse fato prova, sem sombra de dúvidas, por que a Bolsa de Valores pode não ser a melhor ideia para quem está só começando e não quer correr o menor risco de ver aquele suado dinheirinho desvalorizar tão rápido. E se a bolsa já assusta, o mercado de criptomoedas é uma fronteira ainda mais selvagem e imprevisível. Sim, elas oferecem retornos que fazem os olhos brilharem, mas são produtos extremamente voláteis e representam um risco gigantesco para iniciantes. Um exemplo clássico dessa loucura toda aconteceu quando o bilionário Elon Musk simplesmente trocou o logo do Twitter, por pouco tempo, pela imagem daquele cachorrinho que é o símbolo da criptomoeda Dogecoin. O resultado? A moeda deu um salto repentino de impressionantes 37% de valorização. Mas aí é que está o alerta vermelho das criptos. Tudo que sobe rápido demais também despenca na mesma velocidade. Nas 24 horas seguintes, a mesma moeda já amargou uma queda de 10%. E além de toda essa montanha-russa, é um mercado infestado de esquemas perigosos. É só lembrar daqueles golpes recentes envolvendo jogadores de futebol como o Gustavo Scarpa, o Mike e o Magno Alves, que resultaram em perdas totais de milhões de reais. Fica claríssimo que é um setor que exige conhecimento profundo para não acabar no prejuízo total. Ufa! Depois de navegar por essas águas tão agitadas, é um alívio imenso voltar o barco para o porto seguro. Para quem está dando os primeiros passos, as opções de renda fixa pré-fixadas são de longe o caminho mais amigável e buscado. A gente está falando aqui de grandes estrelas como CDBs, as LCIs e as LCAs. Em resumo, são formas super seguras de emprestar dinheiro para bancos ou setores específicos da economia em troca de juros garantidos. É a tranquilidade reinando, bem longe das oscilações malucas da bolsa de valores ou das criptomoedas. Vamos colocar isso na ponta do lápis para deixar a coisa bem palpável. Imagina o seguinte cenário matemático.
Investir um montante de R$ 10.000 em um produto pré-fixado com uma taxa garantida de 1,2% ao mês. Como essa taxa já foi combinada lá no início, o investidor sabe exatamente o que vai acontecer, garantindo um lucro mensal fixo, sem nenhum susto ou dor de cabeça. De forma bem direta, esse cenário garante R$ 120 na conta todos os meses. E a verdadeira mágica acontece no longo prazo. Ao longo de 12 meses, com os juros trabalhando com toda a segurança, isso gera R$ 1.538,95 de puro lucro. No final, o resgate total se torna R$ 11.538,95. É a matemática da paz de espírito, com o dinheiro crescendo de forma constante e super garantida. E é importantíssimo esclarecer uma confusão que é super comum. Tem muita gente que entra nos fundos de investimentos imobiliários, os famosos FIs, achando que está investindo em renda fixa por causa dos pagamentos mensais. Mas não se engane. FIs são, na verdade, renda variável. As cotas são negociadas na bolsa e estão vinculadas a imóveis físicos, como grandes shoppings e agências de bancos. Mesmo sendo opções bem confiáveis e com bons rendimentos no histórico, eles sofrem sim com a instabilidade econômica e exigem uma pesquisa bem mais profunda, o que exige mais cuidado no primeiríssimo momento de um investidor leigo. Isso ilustra brilhantemente a estrutura ideal de tudo que a gente conversou aqui. A estratégia de investimento perfeita não é apostar tudo de uma vez, mas sim saber equilibrar a segurança com o crescimento. É essencial ter aquela poupança ali no cantinho funcionando puramente como uma reserva de emergência intocável para proteger contra imprevistos, enquanto a maior parte do capital vai, com total confiança, para os investimentos seguros de renda fixa, construindo um patrimônio robusto de forma previsível. Diante desse abismo colossal entre deixar o dinheiro parado perdendo valor na poupança ou multiplicá-lo ativamente e com segurança no investimento pré-fixado, o cenário fica claríssimo. O mundo dos investimentos passa longe de ser um bicho-papão quando as ferramentas corretas são utilizadas. Então, fica aqui a grande reflexão para quem deseja transformar a própria vida financeira e alcançar a verdadeira liberdade. Agora que o caminho mais seguro e rentável está perfeitamente desenhado, qual é o próximo passo lógico para começar a fazer esse capital crescer de verdade?